Maravilha, então, tá? Minha honra e gratidão por todas vocês estarem presentes no nosso quarto encontro, nessa sequência aí de 4 treinamentos falando de perfil comportamental. A gente falou do primeiro encontro dominante, o segundo encontro a gente falou do perfil influente, no terceiro encontro, que foi o nosso último, na semana retrasada, foi o perfil estável, e hoje a gente fala do perfil conforme, mas não só isso, eu quero trazer uma forma para você ser mais assertiva também aí nessa caminhada, tá? Antes de a gente começar, quero fazer uma oração por todos nós aí, tranquilo para todo mundo? Fazer uma oração por todos nós, para chamar Deus para abençoar nosso treinamento, nosso dia de hoje. Sim ou não? Tranquilo? Maravilha, então, Mi. Vamos fazer, então, uma oração. Peço para você soltar tudo que vocês tiverem nas mãos de vocês, tá? Possa descruzar as pernas, os braços, feche seus olhos. Isso, feche seus olhos. Apenas se concentre em minha voz. Isso. Pai de amor, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos muito gratos, Pai, pelo teu amor por nós, por tudo que o Senhor tem feito por cada um aqui nessa sala, por o Senhor amar a gente, por você cuidar da gente, todas as coisas que cooperam, são coisas que cooperam ao bem. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar presente nessa noite, que o Senhor possa estar em cada casa, em cada lar, em cada bairro, em cada cidade, que o Senhor possa tocar a mente, o coração, a alma, ativando a sabedoria, a inteligência, o amor, a apatia, a empatia. Então, eu te peço, Pai, nos conduza ministrando nossos corações sempre aquilo que realmente temos aqui nessa terra. Desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Gratidão aí por vocês permitirem fazer uma oração por todos nós, tá? Quem é que está presente aqui desde o nosso primeiro encontro, desde o perfil dominante, influente, do estável? Compartilha comigo aí, gurias. Oscar, eu estive no nosso primeiro encontro, estive no segundo, estive no terceiro. Eu só perdi o terceiro, mas me identifiquei com o influente, um pouquinho só de dominante. Tá, legal, gratidão por compartilhar. A Ellen teve nos 3, Ellen? Eu estive em todos, show. Segundo, deixa eu ver aqui. Paloma no segundo. A Ellen todos em todos, Carol em todos, legal, tá? Cris em todos. Minha honra e gratidão por todos vocês aí. Só para relembrar, tá? Dominante, influente, estável, conforme, uma teoria DISC, baseada num estudo que um homem chamado William Moulton Marston, norte-americano, lá na Universidade de Harvard, ele buscou fazer um estudo grandioso sobre perfis, sobre pessoas, né? Sobre a Cris, sobre o Oscar, sobre a Ana, sobre a Carol, sobre a Ellen. Ele entendeu que todo mundo tem um perfil, uma forma de se comportar, e uma variação, uma combinação, que pode ser um influente com conforme, um influente com dominante, um dominante com estável puro, ou só um conforme. Ou seja, a gente está falando de pessoas, tá? Relacionamento, pessoas. Isso no meu trabalho, isso no meu negócio, isso com os meus parentes, com todas as pessoas que estão na minha jornada, ok? Seja muito bem-vinda, Flávia. Eu vou compartilhar com vocês aqui, então, o nosso treinamento de hoje, tá? Deixa eu dar um F5. Eu botei para gravar? Deixa eu ver se eu botei para gravar. Botei. Então, compartilhar aqui. Oscar, né? Desde o nosso primeiro encontro, você tem trazido dicas, formas, né? Como lidar, como se comportar, identificando também quem são essas pessoas, como que eu posso ser mais assertivo na minha liderança, como eu posso ser mais assertivo no relacionamento, qual é a comunicação assertiva que eu tenho com cada pessoa, quem sou eu, né? Então, o meu grande objetivo aqui é aumentar a performance profissional e ampliar os resultados de vocês através de perfil comportamental, tá? O objetivo é oferecer essa ferramenta que é uma ferramenta extraordinária, uma ferramenta que eu tenho certeza que Deus usou o William Moulton Marston para ele trazer esse estudo baseado, e esse estudo tem sido muito incrível, principalmente quando a pessoa pega esse conhecimento e vai para a prática. Se eu pego esse conhecimento e vou para a prática, eu tenho sabedoria para saber que tem pessoas diferentes do meu perfil, que eu preciso ter a comunicação certa, que eu entendo que aquela pessoa ela necessita de muita informação,
ou muitas vezes ela é intolerante, ou muitas vezes ela é muito comunicativa, ela é muito criativa, ela se perde facilmente em alguns detalhes. Então, quando eu entendo que tem pessoas com perfis diferentes, eu consigo selecionar pessoas certas para o cargo certo, pessoas certas para aquela determinada função que eu exijo, que eu gostaria, ou até mesmo identificando no meu pilar família, né, com meu pai, com minha mãe, com as pessoas, eu entendo que meu pai muitas vezes, ou ele é muito objetivo, ele é muito intolerante, muitas vezes ele é muito grosseiro, isso faz parte de um perfil chamado dominante. Ou até mesmo o meu irmão, ele é muito cauteloso, ele é muito analítico, ele é muito sistemático, ele é muito racional, ele é muito perfeccionista, ele tem um outro perfil chamado conforme. E assim, essa ferramenta, ela vai te ajudar bastante a você principalmente mapear a tua equipe, as pessoas que estão à tua volta, os teus clientes, para você ter uma comunicação certa, assertiva com elas, para você ter um alcance e ter uma assertividade muito maior. Então, estou fazendo esse treinamento com vocês para você ter uma noção clara e assertiva para você também evoluir no teu trabalho, tá? Os caras, muitas vezes, como eu já trouxe nos outros encontros, 63% dos casos de insatisfação no trabalho são atribuídos a problema de relacionamento. Eu não consigo entender porque aquela pessoa tem aquele comportamento meticuloso, busca demais segurança, muitas vezes inseguro, muitas vezes não se apega a detalhes, não consegue seguir uma caminhada, uma jornada, porque não tem desenvolvido uma habilidade na parte de seguir regras, normas e processos. Então, isso se dá muitas vezes, comprovado essa pesquisa da ISMA Brasil, que as pessoas têm essa dificuldade de entender e muitas vezes não saber por que a pessoa tem está insatisfeita ou até mesmo esses problemas de entender a pessoa, até mesmo se colocar no lugar dela, tá? Eu fiz um estudo, eu tive trabalhando com a Daniele Fontana, mais ou menos há dois anos atrás, 2 anos e meio, quase 3, fazendo um trabalho na área nacional dela, né? Deixa eu só fechar aqui meu WhatsApp. Na área nacional dela. E lá eu pude entender, gente, que existe pessoas com perfis que são maravilhosos para atuar, por exemplo, dentro de uma área chamada diretorado. Tem facilidade para alcançar seus objetivos, tem facilidade para se relacionar com pessoas, tem facilidade para se manter como diretora, tem facilidade para os resultados elevarem ainda muito mais, porque eu vi que existia pessoas com perfis que dentro de uma categoria chamada liderança, onde eu preciso me posicionar, onde eu tenho que superar os nãos, onde eu preciso vencer os desafios, eu entendi que tem 2 perfis maravilhosos que têm essa predisposição, conforme baseado no estudo que eu fiz. A maioria das diretoras da Daniele Fontana, inclusive nacionais, responderam e eu consegui mapear essa base, essa estrutura, essa forma. Mas eu não sei se vocês têm interesse em saber quem é o perfil, qual é o perfil que você precisa focar, talvez, para formar diretoras, né, que vão estar mais prósperas a se manter e até mesmo ter um nível de felicidade. No caso aqui, parece insatisfação, mas nesse caso é ter a satisfação de estar atuando e manter-se mais constante. Você tem interesse em saber qual é o perfil que você talvez precisaria focar para desenvolver, para ter uma assertividade maior na contratação? Eu só vou dizer, se pelo menos 5 pessoas disserem que quer saber quem é o perfil, eu compartilho com vocês, Com tá? certeza. Show, Carol. A Carol é a primeira a falar aqui então, tá? Então, seguindo aqui, falta mais 4 dizer que querem saber. Seguindo aqui, Sim, sim é quem? A Ana? Ana Kellen. Show! 2 pessoas falaram que querem saber, tá? A Cris também botou, a Ellen também botou. Eu posso te fazer uma pergunta? Claro, com certeza, Ana. Assim, eu nunca tive essa coragem de perguntar, né? Mas hoje eu criei coragem. Uau! Isso aí, andando na contramão, ó. Exatamente isso. Então, vamos lá. É. Quem me conhece aqui, né? Quem me conhece assim, um pouco sabe. Muitas das vezes é o que me deixou um pouco confusa. Por isso que eu te falei que eu me identifiquei muito com a pessoa influente e a pessoa dominadora. Por quê?
Muitas Uhum. das vezes eu sou uma pessoa que eu gosto de obter resultados rápidos, Sim. né. Eu gosto de pegar o ritmo da coisa, de eu quero ter resultado, independente de como for, se eu tiver que dormir tarde, acordar cedo para conseguir aquilo que eu quero, eu faço, Show. entendeu. Sendo que, acredito, através das coisas que você havia dito, eu vi muitos exemplos, assim, de uma forma negativa na minha família, né. Não só vi, mas como ouvi. Então, assim, um tempo lá atrás, qualquer coisinha que acontecia, às vezes eu me frustrava, eu chorava, mas eu sabia o que eu queria. Tipo, um exemplo, quando eu saí a primeira vez da Mary Kay, todo mundo disse: "Nossa, foi a melhor coisa que você fez". Mas Uhum. sabe lá dentro do seu coração que você fala pra você assim: "Não foi a melhor coisa", e você sabe? Sim. Retornei. Quando eu retornei, eu virei e falei: "Não vou mais permitir que ninguém derrube os meus sonhos pra colocar o deles em cima dos meus". Show. E conforme você foi falando, eu vi essa necessidade de eu precisar, aprender a me relacionar com as pessoas, porque um exemplo, tem pessoas que às vezes falam meio muito pausado, bem calminho, e Uhum. tipo, pra pessoa poder chegar no fim da história, a pessoa leva 1 hora pra contar a história. Sim. E aí você E fica eu sou balançando a perna, você fica impaciente, você já quer que ela fale logo de uma vez o resultado, o final dessa história. Exato, tipo assim, quando não, às vezes, tipo, a pessoa tá falando, eu consigo prestar atenção, mas adiantar outra coisa pra não perder o meu tempo, porque meu tempo pra mim, Uhum. ele é precioso, obviamente, meu tempo é precioso, mas ao mesmo tempo também, eu sei que a pessoa às vezes precisa conversar e precisa falar, e a pessoa não é objetivo. Eu comecei a perceber isso, que eu preciso melhorar nesses quesitos, sabe. Sim. E eu fico assim, acho que aí você começou a falar ali. E muitas das vezes eu até comentei isso com as meninas, né, com 2 amigas minhas que estão aqui, e eu virei pra elas, eu falei assim: "Cara, às vezes eu sou dominante na hora errada". Eu tô sendo bem sincera, aí tem horas Claro. quando pra eu poder ser mais influente, é a hora que parece que o dominante sai pra fora e eu não consigo, tipo, puxar de volta, entendeu? Sim. Deixa eu saber que qual desses 3 perfis que a gente falou aqui agora, tinha falado do quarto hoje, qual desses que você acredita que você é? Dominante, tem mais algum outro? Eu me identifiquei como influente e o dominante. Show. É o que também, pelo que você tem me falado aqui, também me transparece ser esse perfil, tá? O que acontece aqui? Eu vou compartilhar com você algo que sempre acontece geralmente com todos nós, tá? Apareceu para todo mundo aí essa tela? Sim, Tá. O que acontece aqui? Vamos imaginar, né? É, existe um objetivo da Ana, da Carol, da Michelle, todos nós temos uma meta, um objetivo, um sonho para conquistar e realizar, né? Quem são as pessoas que têm a chave do nosso coração? Pai, mãe, marido, filhos, sim ou não? Eles que têm a chave do nosso coração. sim. Por exemplo, se o meu pai, lá na fase dos 0 aos 12 anos de idade, ele me falava que não fazia nada direito, que tudo que eu fazia não prestava, e até mesmo quando eu estou no colégio, tirei uma nota que não foi boa, meu pai ou minha mãe vinha testando em mim que se eu não estudasse, se eu não aprendesse, se eu não fizesse as coisas que eram para serem feitas, se eu não tivesse seguido aquela linha, as dores, as pancadas na fase dos 0 aos 12 anos de idade, foi me gerando algumas travas. Quais são as travas? Talvez o medo de ser criticada, o medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão falar, porque isso tudo está ligado às experiências do meu passado. Tudo que eu vi, ouvi e senti, eu dei um significado para isso. Isso pode ser na fase dos 0 aos 12 anos de idade, onde o meu caráter, onde os meus medos, onde os meus desafios, onde o meu poder de relacionamento, onde eu vou lidar com as finanças, porque eu ouvi e eu senti isso. Eu aprendi com alguém, alguém me ensinou pela forma de se comportar, pela forma de olhar, pela forma de dizer, pela forma de afirmar. O que que é isso? Padrões de comportamento dos meus gigantes que eu aprendi na fase dos 0 aos 12 anos de idade. Mas no caso da Ana, ela teve uma situação que talvez deu um forte impacto emocional nela, que gerou talvez... você perdeu o diretorado, né, Ana? Só me relembra aqui.
Não, então, é uma longa história, eu prefiro não entrar muito em detalhe, Ah, não mas, tem assim, problema. o que eu posso falar é o seguinte: eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, né, Tá. comunicativa, sempre quando eu focava numa coisa eu queria, e muitas das vezes as pessoas elas queriam sempre é assim, na verdade, às vezes não, ainda é assim, Uhum. elas querem ditar para mim o que tem que ser, mesmo eu não gostando, mesmo eu não querendo, né. Chegou Tá. numa fase da minha vida que antes até mesmo de eu retornar para Mary Kay, eu falei: "Chega, basta. Eu preciso sair desse ciclo, eu preciso sair de perto dessas pessoas, para Sim. eu poder conseguir". Sendo que com isso, eu as 2 meninas que estão aqui, talvez elas até estejam concordando, Uhum. eu tenho o que dificulta para mim em quesito até mesmo para eu conseguir o diretorado. Eu já cadastrei consultoras, eu tenho dificuldade de relacionamento com algumas pessoas, entendeu? Entendi. Por conta disso. Então, assim, por querer sempre aquela coisa sempre de querer ter o controle. Acredito que talvez tenha outras pessoas que tenham passado pela mesma coisa que eu não tenho tido coragem de falar que nem eu tive no início. Então, aproveitando a última aula, eu queria muito aproveitar e abrir, essa questão, né, porque é algo que hoje eu vim refletindo muito nisso. Entendeu? Eu observo, eu presto muita atenção nas pessoas, às vezes eu não sei explicar, eu tem horas que eu consigo fazer uma leitura na pessoa, tipo, uma pessoa quando quer comprar, eu consigo identificar quando a pessoa quer comprar, Tá. sabe. Eu consigo fazer essa leitura, tanto que hoje mesmo eu estava em parceria com uma amiga minha aqui, e eu estava já analisando o perfil da pessoa desde a hora que eu entrei. Cada um ali que eu ofereci o produto, alguma coisa, não foi em vão, porque eu sabia que eram compradores, eram clientes. Sim. Sendo que muitas das vezes eu tenho dificuldade, eu vejo isso que a minha dificuldade tá, em me relacionar até mesmo para poder cadastrar, entendeu? Sim. Entendi. Tá. Gratidão, Ana, por compartilhar aqui, tá? Hã, Se tratando aqui do que eu estava falando, sobre dores do passado, sobre crenças, né, que eu quero chegar aqui, o grande ponto é, o que diferencia pessoas do mesmo perfil? Vamos imaginar aqui 2 pessoas com o mesmo perfil, tá? Daniele Fontana, que ela é minha irmã, ela é uma diretora nacional, ela tem um perfil influente dominante, tá? O que diferencia, por exemplo, Daniele Fontana, por exemplo, de Michele Fin. Todo mundo conhece essas 2 nacionais, né? O que diferencia Daniele Fontana, que é um influente dominante, para Michele Fin, que também é uma influente dominante. O que diferencia é as crenças e valores. Crenças e valores. As crenças e valores. Vou dar um exemplo aqui. Eu e minha irmã, Daniele Fontana e Oscar Martins, é, são, são irmãos dos mesmos pais, onde eles moraram por muito tempo junto com o pai e com a mãe. Só que cada um tem uma crença, uma visão diferente, e cada um tem um valor diferente um do outro. Como se dá isso, tá? Tudo se dá pelo que eu vi, pelo que eu ouvi e pelo que eu senti. Eu não tive a oportunidade de dizer para vocês aqui coisas do meu passado, que muitas vezes eu não me sentia capaz de estar aqui numa sala como vocês, fazendo um treinamento, ou até mesmo dando treinamento de perfil comportamental, ou até mesmo criar o método ACM, desenvolver tudo isso, porque a minha identidade estava desconfigurada, porque foi atestado em mim experiências no meu passado, onde a minha mãe, ela fez com forte impacto emocional, gerou em mim uma incapacidade e também uma identidade de eu não ser uma pessoa inteligente, sábia, ou até mesmo capaz de fazer vídeos, treinamentos. Por quê? Um único evento que me bloqueou, dos 7 anos de idade, quando eu tinha na primeira série a, o objetivo de fazer, de saber a ler, eu não conseguia, eu tinha dificuldade, era uma dificuldade extrema de aprender, de entender, e para passar da primeira série para a segunda, a criança ela precisa ler para poder passar. E a minha professora disse, o Oscar ele não vai passar, ele não sabe ler, e a gente tem mais um mês para acabar o ano. Minha mãe, desesperada, saiu do trabalho. Antes disso, ela já tinha contratado professoras particular que não conseguiam me alcançar. A pressão do meu pai, por ser um militar, era muito forte sobre mim e muito forte sobre minha mãe. Cobrança, crítica,
nunca estava bom. E aí, o que que minha mãe fez? Com um desespero, ela pegou minha cabeça, porque eu não estava aprendendo, ela bateu na mesa 3 vezes. 1, 2, 3. O que aconteceu? Aquela dor, aquele forte impacto emocional que eu me lembro até hoje, e minha irmã, de frente para mim, que também viu tudo aquilo acontecer, atestou em mim um comportamento de incapacidade. A incapacidade ao ponto de eu entender que eu sou burro. Eu sou burro. E a partir daquele movimento, eu sempre tive dificuldades extremas até fechar o segundo grau completo. O que aconteceu? O Oscar aprendeu a mentir. O Oscar aprendeu a enganar. O Oscar aprendeu, por quê? Porque essa minha identidade foi formada através de um evento. A dor foi tão forte, quando eu cheguei na 6ª série com 12 anos, 13 anos, eu rodei. Atestou de novo aquilo que eu estava vivendo. Meu pai chamava de burro, que não fazia nada direito, que eu era imprestável, que agora ia fazer o ano de novo. Minha mãe sofrendo, chorando, meu pai torturando ela. O que aconteceu aqui, gente? Eu quero trazer esse exemplo para vocês entenderem que aquilo que eu tive de experiência determina muito os resultados que eu estou na fase que eu estou hoje. E tem muito a ver, por exemplo, Michelle Fink tem um perfil influente dominante, de Daniele Fontana, que é o perfil influente dominante, e existe uma diferença bem grande entre elas, entre comunicação, entre talvez organização, entre movimentos, por causa da crença de cada uma. E também se tratando de valores. O valor da minha irmã, ela é muito alto na parte de liberdade. Quando eu morava em Bento Gonçalves, o meu valor, que é muito alto, família, pesou muito em tomar a decisão de vir para cá, para a cidade que eu estou morando, Santa Catarina, né, Itapema. E eu sofri demais, eu vou deixar minha mãe para trás, mas eu queria realizar um sonho. A minha irmã, para com isso, vai logo, guri. Por que que ela faz isso? Porque um valor dela, o comportamento dela por trás disso é um valor chamado liberdade. Então, olha o quanto é importante entender também de valores, também saber das minhas crenças que me limitam, que pode ser na fase dos 0 aos 12 anos de idade, tá, Ellen? Como também pode ser em qualquer evento na fase que eu estou, com forte impacto emocional. Se minha esposa me traísse aqui agora com outro homem, forte impacto emocional. Talvez o significado que eu daria é: nossa, eu nunca mais vou casar, eu nunca mais vou acreditar em mulheres, entendeu? Por quê? Por causa da minha experiência com ela, sobre aquilo que evento que eu tive com aquilo. É o significado que faz com que eu olhe para o mundo e tome decisões crendo que todas as mulheres são vagabundas. Um exemplo aqui, porque eu tive uma experiência com minha esposa. Então, eu vou sempre maltratar, vou sempre trair, eu vou sempre fazer ela sofrer por causa de uma falta de perdão da minha crença que eu tive lá no passado, daquela experiência do forte impacto emocional ou lá na infância. E as pessoas fazem sem saber por que elas fazem, por causa dessas crenças e por causa de valores. Faz sentido, gente? Muito. Maravilha, então. Então, eu quis trazer esse movimento aqui para vocês. Eu quero que vocês possam ver que existe o ponto A e o ponto B. Esse ponto A é você aqui no estado atual, e você quer chegar no ponto B, só que vai ter picos e vales. Por que que isso significa? Significa que nós iremos passar por várias provações em alguns momentos da nossa vida. Se eu entendo que aquela crença, se eu entendo que aquilo que eu tive no passado, na infância, da minha incapacidade que eu mencionei para vocês aqui agora, se eu não entendo de perfil, se eu preciso saber de liderança, se eu preciso saber mais de finanças. Então, essas provações, desafios que estão no caminho, elas vão estar no nosso caminho. A ideia é que, se eu cair no meu diretorado, qual é o significado que eu vou dar para isso? Eu desisto ou eu olho para tudo isso e tomo uma decisão? O que que eu preciso aprender com isso? Aí eu posso olhar no perfil comportamental, que a gente está aprendendo aqui agora. Eu fui muito direta, eu fui muito intolerante, eu não parei para ouvir, eu não parei para escutar, eu fui um trator, eu fui uma égua, eu fui um cavalo, passei por cima dela, por cima deles, e ninguém quer saber do meu trabalho, porque eu fiz isso. Então, por que estamos aqui trabalhando perfil comportamental? Para você se identificar, para você olhar seus pontos fortes e você analisar que você tem pontos fracos, pontos que precisam ser desenvolvidos. E para isso, perfil comportamental, como crenças também, como valores, para chegar no teu objetivo, que é a tua visão,
você precisa saber de perfil, você precisa talvez olhar para a tua liderança e imaginar que você precisa ler livros que você vai para a prática, que aí talvez vou trazer indicações para vocês, até mesmo você praticar a linguagem com cada pessoa para você ser mais assertivo. Show, gente? Consegui responder, Ellen? É a Ana. É a Ana Exatamente. Kellen. Gratidão, Ellen. Ana Kellen, respondi para você? Respondido? Sim, responde. Desculpa que eu tô rindo aqui que trocou o nome. Show. Maravilha, então, tá, gente? Olha só, seguindo aqui, então, tá? Então, como eu falei aqui, essa pesquisa, né? Eu perguntei para vocês, vocês gostariam de saber qual é o perfil que tem uma facilidade para ter resultados, uma facilidade para alcançar os objetivos, uma facilidade para relacionamento. Vocês têm essa curiosidade? Eu vou compartilhar com vocês, tá? Me cobre até o final do nosso treinamento de hoje, porque eu quero entrar primeiro aqui no perfil comportamental do chamado conforme, tá? Entendendo de pessoas, a gente já falou aqui do William Morton Martinson, ele trouxe o estudo sobre o dominante, influenciável e conforme, a gente tinha falado conforme hoje, ok? Então, pensando nos pontos fortes, eu mantive aqui, tá? Se você quiser tirar foto, é importantíssimo para você tirar essa foto, para você estudar, para você saber que o influente, ele é comunicativo, ele é otimista, ele já tem isso elevado, tá? Todos nós temos esses 4 perfis, todos nós temos. Mas o que vai diferenciar se eu estou ali acima da linha de 50, 51 para cima, eu tenho uma influência alta. Então, a tendência é que eu seja mais comunicativo do que aquela outra pessoa que tem uma influência, talvez 30%, que talvez ela é mais reflexiva, ela observa mais, ela não sente a necessidade de influenciar. Entende? Então, todos nós temos os 4. Então, os pontos fortes do influente, do estável e do dominante que a gente já falou. O conforme, entrando nesse perfil, ele é um perfil racional. É uma pessoa mais racional. Esse tipo de perfil, ele é uma pessoa precisa, ela é detalhista, muitas vezes perfeccionista, discreto, disciplinado e muitas vezes organizado. Ele não sente ou ela não sente a necessidade de influenciar. Essa pessoa com conformidade alta, os outros 3 abaixo de 50%, essa pessoa ela não sente necessidade de influenciar pessoas. Mas ela é uma pessoa mais o quê? Talvez reflexiva, talvez ela é foco nas tarefas, ela demanda de muitos detalhes, ela vai contar uma história, ela conta com riqueza, ela pega para fazer um treinamento, ou até mesmo lidar com finanças, ou até mesmo organizar o estoque, ou até mesmo lidar por exemplo, numa sessão. Essa pessoa, ela é tão organizada, autodisciplinada, que ela chega com sua maleta da Mary Kay, tudo bem estruturado, bem organizadinho, bem centradinho. E quando ela vai fazer a sessão, ela traz a toalha limpa, clean, ela tem todas as ferramentas necessárias para fazer sessão de beleza, ela é detalhista, ela é meticulosa, ela é discreta, mas ela tem um ponto aqui que muitas vezes, para construção de relacionamento, é um desafio. O conforme alto, ele não sente a necessidade de querer estar com a pessoa. É uma pessoa mais reservada, é uma pessoa mais discreta, é uma pessoa que não sente necessidade de influenciar, ela é mais voltada para processos, regras, ela não é muito de se colocar no lugar do outro. Então, todo esse lado positivo do perfil conforme, essa pessoa vai ter muito visível quando ela acaba ficando introspectiva, ela não se relaciona tanto, ela não fala tanto, ela não fala muito de si, ela fica mais reservada, quieta. Então, esses são os pontos fortes do perfil conforme? Sim, é o ponto forte dele. Se você pede para ele estar naquele horário, ele vai estar naquele horário, porque ele se comprometeu com você de estar naquele horário. Porque ele não quer errar, porque ele quer ser o mais preciso, ele é mais
também organizado e disciplinado. Então, pontos fortes do perfil conforme são esses. Quais são os pontos fracos? Muitas vezes o conforme ele é pessimista, muitas vezes ele é resistente, muitas vezes ele é muito controlador, ela é muito controladora, querer controle de tudo, e também, muitas vezes, muito perfeccionista demais que não age, tá? Nunca está pronto para fazer, talvez, o treinamento, nunca está pronto para entregar aquele vídeo que se ele fizesse ou ela fizesse um vídeo de quebra de objeções, fizesse um treinamento, como que você alcança as vendas atingindo os 3.000 reais, ela vai querer preparar o cenário. O cenário tem que ser um cenário exclusivo, a iluminação tem que ser maravilhosa, a mesa tem que estar toda organizada. Se a mesa tiver algumas falhas, ou até mesmo não vê as possibilidades, essa pessoa não vai fazer. Então, o perfil conforme, a pessoa do perfil conforme, ela está aqui no treinamento comigo, e talvez você que tem essa conformidade mais alta, já olhou a minha foto lá no fundo, eu com o microfone, o fio por detrás da orelha, a camisa branca, o terno na cor azul marinho, consegue ver todos os detalhes de uma forma tão precisa, porque é característico do perfil conforme. Olhar todos os pontos, todos os detalhes. Até mesmo se está torto ou se está enquadrado. Se a camisa branca está desabotoada ou se está abotoada. Se a barba do Oscar está falhada ou se está certinha. Se o cabelo está alinhado ou se está bagunçado. Se as unhas estão feitas ou se não está. Se o Oscar usa aliança, se não se usa aliança. Então, percebe que uma pessoa de perfil conforme, ela consegue ver coisas assim que o influente e alto não consegue ver. Que o dominante não consegue ver. E que o estável também não consegue ver. Que louco isso, né? São pessoas com características muito poderosas, se tratando de ser um perfil conforme, tá? Agora, esses pontos a desenvolver, que muitas vezes o conforme ele tem esse lado muitas vezes pessimista, muitas vezes resistente e querer controle de tudo, são pontos que precisam ser observados e são pontos que eu preciso sempre estar flexibilizando. Eu preciso estar flexibilizando se eu tenho conformidade alta. Talvez eu critico demais, talvez o meu filho fez uma atividade, talvez a consultora fez um treinamento, talvez eu estou aqui no treinamento, estou com um olhar de crítico para o Oscar, porque ele está falando, ou falou errado, ou escreveu errado, ou trouxe uma informação errada, não trouxe um embasamento, não trouxe de onde veio essa fonte. É muito importante os conformes, não só conforme, mas todos os perfis, olhar para essa sombra, porque isso é o que vai te atrapalhar, é o que vai te impedir de você muitas vezes prosperar no negócio, na carreira, com teus clientes. O dominante muitas vezes é intolerante, né? Até mesmo a Ana aqui falou para nós que ela não tem muita paciência, às vezes, para escutar, ela quer velocidade, né? Isso é o lado sombra do perfil dominante. O que eu preciso fazer? A chave que eu entreguei para vocês, é qual? Flexibilizar. Eu preciso flexibilizar. Então, quanto mais conhecimento eu busco sobre o perfil comportamental, e quanto mais eu vou para a prática, mais assertivo, mais inteligente e mais astuto e sábio você está sendo. Por quê? Porque você está sabendo que você tem essa intolerância. Você tem esses lados que precisam ser vistos e tratados dia a dia. Aqui. Então, esse é o lado sombra de cada perfil. Eu vou trazer para vocês também como que você pode desenvolver esses pontos de cada perfil. Já compartilhei nos outros treinamentos de cada um deles. Eu trouxe de novo de propósito para vocês tirarem foto, para vocês terem esse treinamento, para você estar utilizando. Eu trago sugestões, porque eu sou um treinador comportamental. Espera só um pouquinho. Adri, ficou louco o telefone da Adri, acho. O telefone e o computador.
Agora fechou. Tinha dado aqui um bug aqui no áudio dela. É como desenvolver os pontos fracos de cada perfil, tá? Isso aqui são sugestões que eu trago. Porque eu sei que uma pessoa com dominante muito alto, né? Como a Ana Kellen compartilhou com a gente aqui, o que eu sugiro, Ana, é você fazer o quê? Respirar. Um exercício de respiração todos os dias. Todos os dias você vai estar elevando a inteligência emocional. Por quê? Porque o dominante ele já tem um pavio curto. Então, para eu exercitar, para eu trabalhar, a minha sugestão, faça um exercício de respiração todos os dias. É como se você estivesse indo na academia todos os dias. Outra coisa é que o dominante precisa também, e não só o dominante, todos nós temos, vamos dizer, um nível de autocontrole. E o nível de autocontrole está dentro da inteligência emocional. Todos nós estamos aqui diante desse treinamento, e quando você vai dormir e você acorda de manhã, vamos imaginar, você tem 10 cartuchos, talvez de autocontrole. Esses 10 cartuchos, eles vão ser usados conforme o dia. Talvez a tua consultora foi grosseira com você, talvez o teu marido foi grosseiro com você, talvez você percebe que algo saiu fora do teu controle, e você vai queimando os cartuchos de quê? De autocontrole. Você almoçou, tipo, 2 da tarde, 3 da tarde, você já ficou mais intolerante, e alguém fechou no trânsito, você, ou seja, vai queimando os cartuchos de autocontrole. Quando chega no final do dia como hoje, é importante você gerenciar. Nossa, eu estou cansada, estou com fome, e o que está acontecendo aqui é, eu estou com os meus cartuchos zerado. Então, amor, eu faço muito isso. Acabou os meus cartuchos, eu vou dormir. Mas como assim? Ela é uma influente. Mas como assim? Pá, 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 pá. Pois é, amor. Sabe como é que eu sou? De uma certa forma, eu preciso recuperar. Então, se eu ficar aqui, eu vou ficar muito intolerante muitas vezes, a gente vai acabar, né? Ah, então beleza. Então vai. O que é isso? Inteligência emocional na prática. Eu sei como funciona, Oscar. Eu sei como eu sou. Então, quando você sabe os pontos fracos, você precisa antecipar para ter poder. E antecipação é poder, ok? Diante do conforme, o conforme por ter esses pontos negativos aqui, pessimista, resistente, querer controlar tudo, muitas vezes perfeccionista demais que não age, a minha sugestão é comunicação assertiva. Por eu já ter essa evolução, essa facilidade de criticar, então a ideia que eu te dou é, se criticar, cale-se. Cale-se. Eu tenho que escrever isso aonde? No meu banheiro, no teto, no meu escritório, em algumas ações, eu estou desenvolvendo uma habilidade em mim. Então, se eu tenho facilidade para criticar, bote bem grande. Se criticar, cale-se. Traga a solução. Abraço de 40 segundos com meu pai, com minha mãe, com pessoas, faz você ativar uma química hormonal que tem aqui todos nós, disponível a qualquer momento. Serotonina, endorfina, ocitocina, sentimentos de amor, gratidão, fé. Isso tudo é ativado através de apenas um abraço, Oscar? Sim, você eleva a tua empatia. E se você validar pessoas também, você também está se colocando no lugar das pessoas, validando tua mãe. Mãe, gratidão por fazer o almoço. E poderia trazer também, talvez para os dominantes puros e os conformes puros, uma caneta Bic. Essa caneta Bic, que não é uma caneta Bic, você exercita de que forma? Porque quem é mais racional, ele é mais sério, é mais fechado. Então, uma canetinha no carrinho da boca. Por 3 minutos, você dá um comando para o teu cérebro de que você está feliz. Então, desenvolver alguns pontos fracos de cada perfil, e eu sei que cada um tem as suas crenças, seus valores, algumas sugestões que podem funcionar, tá? Sei que varia de cada pessoa por cada pessoa. Tomada de decisão, os que têm tomada de decisão rápida, como a própria Ana Kellen compartilhou aqui, ela é rápida nas decisões, com pouca informação ela decide, né? Com pouca informação ela toma uma decisão. Agora, conforme não. Conforme precisa de informações detalhadas, específicas, e aí eu entendo que se eu sou dominante, eu preciso me flexibilizar. Bom, eu sei lá que a Fernanda, ela é uma conforme, ela precisa de muita informação. Então, eu tenho que contar uma história atentando-se ao tema. Então, eu vou explicar para ela. Então, Fernanda, a Mary Kay do Brasil,
ela está aí a 44 no nosso planeta. Só que no Brasil ela está há 24 anos. E aí, a partir desse momento, existe 110 diretoras nacionais, que é o cargo máximo desse negócio, que ganha 110 mil reais, 120, de 50 mil a 150 mil reais por mês. Diretoras de carro rosa, que tem essa possibilidade de ganhar, então, ou seja, estão sendo o quê? Específico. Agora, imagina um dominante ouvindo isso. Tortura. Misericórdia. Tortura. Não é bem assim? A dominante fica com a perna balançando, e aí, vamos, eu quero cortar. Então, eu preciso usar algumas chaves, como flexibilizar, antecipação, poder, reação e fraqueza, e essas dicas que eu trouxe aqui sobre como que você desenvolve, para você ter uma assertividade com conforme, ter uma assertividade com estável, ter uma assertividade com influente, para que você tenha relacionamentos duradouros. Talvez o meu namorado, ele é um estável, é um homem que tem dificuldade de se posicionar. Um homem que não sabe dizer não. Um homem que fica muitas vezes irredutível a mudanças. Olha que tortura isso, ao lado sombra. Agora, um homem dominante, que é ditador, que é opressor, muitas vezes arrogante, individualista. Sim ou não? Então, cada perfil tem o seu lado sombra. E eu preciso entender de perfil para ter a comunicação certa. Então, tomada de decisão rápida, dominante e influente. Tomada de decisão lenta, o estável e o conforme. Só que o estável, ele é para o lado emocional e o conforme, ele é para o lado racional. Tomar decisão para ele precisa ser lógico, precisa ter dados, precisa ter muitos detalhes e precisa ter muita informação. O estável, ele é mais emocional. Ele demora para tomar uma decisão, mas ele é o quê? Ele precisa de muita informação também, mas para o lado emocional, construir uma relação com ele, com ela, passar segurança. Então, conforme é racional, lógico, e precisa de muito embasamento. Estilos de liderança. Quem tem o perfil conforme, a tendência é ele ter uma liderança mais o quê? Sistematizado, analítico. Então, pessoas com perfil conforme, com a liderança sistematizada, ela vai querer planilhas, ela vai querer o aplicativo, aquele chamado empresário online, ele vai querer, talvez, aplicativos do tipo Google Agenda, Microsoft To Do, agendas que são eletrônicas, para que isso ele consiga sentir-se motivado. Então, não só motivado, a liderança dele vai ser sempre voltado para dessa forma. Específico, detalhado, organizado, disciplinado. E quando um influente é liderado por um analítico, um conforme, o influente não dá bola para isso. Não quer saber disso. O dominante também não quer saber, ele quer mais resultado. E o estável, ele talvez sim, ele necessita desse passo a passo, mas ele quer o quê? Ele quer o acompanhamento. Ele precisa do acompanhamento e a segurança. Só que o analítico não quer acompanhar, não quer essa interação. Ele só quer o quê? Entregar as formas e não quer o relacionamento. Aí mora o perigo. Então, a minha dica aqui para vocês, gurias, esse livro que está aqui nesse canto que vocês estão vendo, Liderança, Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso, esse livro vocês precisam ler. Fala de vários estilos de liderança, inclusive desses 4 que estão aqui, liderança coach, liderança democrática. Então, formas que você pode também estar usando com a tua equipe, com familiares. Então, sugestão que eu dou para vocês, leiam esse livro aqui, tá? Esse que está aqui no canto, à direita aqui. Dúvidas, você me pergunta aqui, tá? Se tiverem dúvidas. Motivadores. O que motiva um conforme? O que motiva uma pessoa com estilo, perfil conforme? Quando eu tenho sistematizado, quando é processo e quando é específico. Se eu tenho específico, se eu tenho processo e se eu sigo regras, maravilha. Eu me sinto motivado, eu fico motivado porque isso me conduz, isso me motiva a ter uma estrutura, uma forma de organizar, uma forma de estruturar, até mesmo para alcançar os meus objetivos, eu preciso entender, eu preciso de muita informação, e aí eu me sinto motivado.
Então, lembrando, né? Eu tinha dado umas atividades para vocês no encontro 2, no encontro 1, no encontro 2, não lembro se no 3 eu fiz também, para vocês identificarem os quadrantes das clientes, até mesmo das consultoras, até mesmo familiares. Quem são os dominantes? Quem são os influentes? Quem são os estáveis? E não trouxe conforme, mas é importante você trazer essas ações. Uma outra indicação para você aqui é esse livro também, que está aqui à direita, Decifre e Influencie Pessoas. Esse livro, quero espirrar, esse livro, ele fala detalhadamente de cada perfil, de cada pessoa, metáforas, desculpa, fala especificamente sobre cada perfil. Então, se eu quero decifrar pessoas, nada mais poderoso, de novo, você antecipar para ter poder e também entender quais são os motivadores de cada perfil. Quando eu entendo que eu tenho pessoas na minha equipe, eu fiz os quadrantes, como eu mencionei aqui para você, a minha forma de liderar, a minha forma de alcançar, ter um alcance mais assertivo com conforme, você precisa trazer algo sistematizado. Agora, vamos imaginar, se você é influente, você vai ter essa facilidade? Se você é um perfil tipo dominante, você vai ter essa facilidade? Seguramente não. Porque eu vou ter que me adaptar a falar a linguagem do conforme, trazendo técnicas, formas para que ela possa sentir-se motivada, alcançar esse objetivo, alcançar o sonho dela e até mesmo ser mais assertivo com as pessoas, sabendo que eu vou ter que me flexibilizar. Vou ter que trazer o aplicativo empresário online, vou ter que trazer uma estrutura de Excel, talvez para que ela possa se sentir motivada, e isso faz ela continuar dentro do negócio. Existe um passo a passo, ok? Muito importante vocês olharem esses motivadores e desafiarem semana a semana. Se eu quero, por exemplo, ser diretora, talvez as suas consultoras dentro de cada equipe aqui, de cada quadrante, quem é dominante, eu preciso desafiar ela na semana, trazendo ações para que ela alcance talvez as vendas. No de vendas, desafio ela. O influente, eu preciso reconhecer ela, mandar áudios, validar ela, talvez nos stories, no Instagram. Eu preciso estar em constante reconhecimento. O estável, seguramente, ele precisa de um planejamento, um passo a passo. Então, eu preciso gerar segurança. E o conforme, você precisa não só gerar segurança, mas você precisa trazer algo sistematizado. Como eu falei, um empresário online e até mesmo planilhas e tudo mais. Isso motiva, isso faz com que eu continue. Pessoas do perfil conforme, o que elas geralmente são? São pessoas que têm um perfil comportamental, são mais contido, ela apresenta um alto nível de defesa, é uma pessoa controlada e perfeccionista, normalmente gosta de rotina e processo, além de ser detalhista e apreciar seguir regras. Valoriza as pessoas pela sua capacidade cognitiva e influencia por dados, ou seja, pelo lado racional, argumentos e precisão. Quais são os pontos positivos? Ele é detalhista, analítico, lógico e meticuloso. Quais são os pontos negativos? Muitas vezes é retraído, é ressentido, crítico, teimoso, muitas vezes irônico. Então, como é que você identifica as pessoas com esse perfil? Através também dessa pequena leitura aqui, tá? De quem é pessoas com perfil conforme. Como que procrastina, né? Como é que o perfil conforme ele procrastina? Ele procrastina se ele não ver todas as possibilidades de ficar perfeito. Então, a tendência é que ela vai deixar para um outro momento e não fará o treinamento, não fará as ligações, não fará a sessão de beleza, porque ela busca perfeição. Então, se eu não ver todas as possibilidades de ficar perfeito, ela vai procrastinar, vai deixar para depois e não vai fazer. Alguém está se identificando aí com esse perfil? Essa é a forma que procrastina o perfil conforme. Se você já consegue entender que cada perfil dominante, influenciável, conforme tem uma forma de procrastinar pelo padrão comportamental, isso significa que você precisa ficar atento a isso, porque isso é uma verdade sobre o perfil. E quando você conhece a verdade, você está liberto para tomar decisões e vencer esse tipo de procrastinação de cada perfil. Oscar, você falou do perfil conforme, né? Falou do perfil dominante, falou do perfil estável, do perfil influente.
mas eu quero influenciar vocês positivamente aqui. Talvez vocês já fazem esse trabalho. A visão clara, que eu compartilhei com vocês ali, o ponto A, o ponto B, para você superar os desafios que vão estar no teu caminho, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma visão clara e também específica. E eu recomendo você fazer um desenho. Por quê? Olha aqui, compartilhar com vocês aqui os meus murais aqui, tá? Estão vendo aí? Ali está todos os meus desenhos, meus sonhos que vão ser realizados. Ali estão minhas metas, ali estão os meus clientes e ali está minha missão de vida. Então, quando tem isso claro e específico, eu levo isso para o meu celular também. A mensagem que eu recebo quando eu olho para lá, eu recebo passivamente uma influência positiva sobre o que eu desejo. Isso me leva a tomar decisões, isso me leva a caminhar, isso me leva a querer conquistar cada vez mais. Então, a minha sugestão é que você tenha essa visão clara e específica, independente do teu perfil. Se você é dominante, se você é influente, se você é estável, se você é conforme. Isso é comprovado, neurociência é comprovado. A física quântica diz que aquilo que você comunica, pensa e sente, você atrai para a sua vida. Então, a influência positiva, ela é primordial para você ter no alcance dos seus sonhos. Minha segunda sugestão para você, o caminho de sucesso. Lembra daqui que eu acabei de compartilhar com vocês? Cadê? Caminho de sucesso. Qual é o caminho de sucesso que você precisa trilhar? O caminho vai ser fácil? Não vai ser fácil. O que você vai precisar passar? Que tipo de pessoa você precisa se tornar? Se eu decidir empreender como diretora nacional, se eu decidir empreender como apenas consultora, se eu decidir empreender como farmacêutica, se eu decidir empreender ou trabalhar para alguém, ser CLT, quantas provações você vai passar? Muitas. Tomando a decisão de chegar no ponto A ou no ponto B, você vai passar por provações. Então, a ideia é que você tenha essa visão clara, específica, e específica Oscar, eu quero um carro, eu quero uma casa, mas que casa é essa? É uma casa de 2 andares, na cor branca, ela fica no bairro Floresta, ela tem grades na frente, na cor cinza, ela tem garagem para 5 carros, ela tem uma piscina de tamanho 8x4, ela é 5 dormitórios, todos os 5 dormitórios têm suíte específico. Se isso te traz, você construir uma imagem. Então, se eu tenho clareza sobre aonde eu quero chegar, uma das formas é ter o desenho específico e o caminho que você precisa trilhar. Sugestão, não só agenda, mas também você ter um aplicativo que te ajude a você ter um caminho de sucesso, porque a procrastinação, os desafios, as pessoas, as suas experiências vão fazer com que você desista, vão puxar você para baixo, vão fazer com que você não alcance. Mas para isso você precisa ter esses agentes que vão te ajudar. O aplicativo Google Agenda, ele é tão poderoso que eu tenho tudo isso alinhado comigo, eu ensino também no Método ACM, que aqui, um pouco antes de a gente estar fazendo treinamento, eu recebi mensagem para ter o quê? O treinamento com vocês. E logo após o treinamento, eu tenho que organizar minhas finanças. Talvez para o influente, meu Deus, não quero. Mas isso se trata de caminhar, indo em direção do que eu mais quero, que é o quê? Liberdade financeira? Conquistar o meu resultado financeiro de ter 100 apartamentos, todos eles sendo locados, gerando uma receita para mim? Sim. Então, quem é a pessoa que o Oscar precisa se tornar? Essa pessoa disciplinada, essa pessoa constante, resiliente. Então, quando a gente tem perfis aqui, o influente não se apega muitas vezes a detalhes. E os detalhes fazem diferença, que faz parte do perfil conforme. Então, como é importante a gente alinhar os 4 perfis, porque nós temos os 4, dentro do que a gente tem como ações. A minha ação no meu profissional é me tornar diretora, então eu preciso persuadir, eu preciso comunicar, eu preciso me relacionar, eu preciso gostar de ambientes dinâmicos. O influente puro, ele já tem isso por si só.
Só que quem tem o dominante alto já supera desafios, quer bater metas, supera os nãos, muitas vezes é decidido, firme, ousado. Então, o que eu quero te dizer? Que esse perfil chamado influente dominante, dominante influente, ele é o perfil que tem uma predisposição mais aguçada para ter resultados incríveis dentro do negócio chamado marketing. O dominante influente, ao contrário desse perfil, se chama mais racional, mas ele também tem um I alto. Quem tem esse perfil? A diretora de vocês, Artiele, e uma outra diretora chamada Ana Paula Barroni. Ela tem esse perfil também. Tá, Oscar, mas eu não tenho esses perfis, mas eu posso me flexibilizar em ser? Sim, você pode, porque você tem os 4. Então, é muito importante você olhar para esse ponto A que você está e determinar chegar no ponto B, tendo essa noção de perfil comportamental, mas não só isso. Você precisa ter esses caminhos trilhados, estruturados, que o conforme tem. O dominante tem a arte de superar os desafios, mas o conforme ele tem a arte de estruturar o caminho. O influente, ele tem a arte de relacionamento com pessoas e persuadir. E o estável, ele tem a arte de ouvir, de se colocar no lugar do outro. Então, percebe a combinação top desses 4 perfis? Você precisa desenvolver esses 4 perfis dentro de você, para que a caminhada do ponto A ao ponto B seja conquistada com maestria. Eu sou um dominante influente, mas eu me flexibilizo a trazer a conformidade, porque eu sei que o caminho de sucesso ele é primordial para chegar ao resultado que eu gostaria. Porque o influente ele tem a comunicação, mas ele não tem a parte de organização. Então, eu também preciso ter esse lado comunicativo, relacionamento com pessoas que eu trago também, flexibilizo conforme, flexibilizo o estável, porque eu tenho que ouvir também as pessoas, mas eu tenho que superar os desafios, porque as provações vão estar no meu caminho. Entenda que todos esses perfis estão em você e você precisa ativar isso usando as formas certas. Então, a dica que eu dou para você, você precisa de âncoras. Âncoras. A primeira âncora que eu digo que você precisa ter, isso eu entrego também em outros treinamentos que eu faço, e também faço também essa entrega no ACM, primeiro é Deus. Deus à frente de todas as coisas. Existem vários códigos que vários treinadores têm feito e falado e dito em YouTube, em lives, mas se você for buscar os códigos na Bíblia, você vai entender porque muitas vezes você não prospera. Por que que você está prosperando hoje? Porque quando eu trago Deus à frente de todas as coisas, e eu não trouxe aqui para vocês, tá? Mas eu trouxe lá na Imersão Nova Realidade, 4 princípios para que você prospere. Anote aí. Honra, gratidão, generosidade e servir. Esses são os 4 elementos fundamentais para você prosperar. Porque tem pessoas que prosperam e mesmo assim não trazem Deus à frente de todas as coisas. Porque eles seguem esses princípios. E se eu sigo esses princípios, se eu não murmuro, se eu não critico, se eu não julgo, eu estou o quê? Honrando. Eu estou o quê? Sendo grato. Eu estou sendo o quê? Um líder que serve, que me preocupa, como o líder Jesus, que serviu, que contribuiu, que amou, que fez e curou. Um líder servidor. E se eu sou uma pessoa generosa ao ponto de entregar o meu tempo, sem cobrar nada, muitas vezes. Estar num treinamento onde talvez eu só tenho R$ 50 no meu bolso e eu talvez dê 25 compartilhando. Você está sendo uma pessoa generosa. São códigos e princípios que eu preciso entender. Então, essa passagem em Isaías 41:10 fala: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu segurarei a sua mão, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. É uma passagem que é uma promessa que Deus traz para nós, para quebrar o medo, para quebrar a insegurança, para quebrar coisas que talvez eu tenha vivido. Então, se eu trago Deus à frente de todas as coisas, a primeira coisa que eu faço é orar, falar com Deus, pedir para que Ele me abençoe, que Ele me mostre, que Ele me revele, para que Ele me diga, para que Ele me fale o que está acontecendo, para que eu possa mudar isso em mim. Esse é o 0. Número 1, visão. A visão onde você quer estar, que eu já trouxe de ponto A ao ponto B. 2,
desenho, a influência positiva que você vai ter. 3, os desafios. Você vai passar por desafios. O que você precisa aprender com isso? O que eu posso fazer agora para alcançar meus objetivos? Uma pergunta de efeito que você precisa trazer isso diante do teu profissional, diante do feedback do teu marido, diante do feedback do teu filho. Talvez acontecerão coisas no teu caminho que é para justamente você olhar para esse lado e trazer os perfis. Se eu não trago o estável, eu não paro para ouvir, não paro para escutar, talvez haja um feedback, uma cobrança depois do teu marido, do teu filho, da tua esposa, da tua equipe, das clientes. Feedback. Então, eu preciso olhar para a situação e me questionar. O que eu preciso aprender com isso? Nossa, eu fui muito objetiva, eu fui muito dura, eu fui muito detalhista, eu não ouvi, eu fui muito grosseira, eu não me peguei a detalhes. Então, é importante você olhar para isso, porque os pontos fortes de cada perfil e os pontos fracos vão trazer essa consciência para você mudar isso. Conhecimento. Qual é o curso, qual é o livro que você precisa fazer para ter a sabedoria? Eu tenho que ler livro de finanças, que eu vejo que minha área de finanças está desestruturada. Esse padrão comportamental eu preciso mudar. Qual é o curso que eu preciso fazer que vai me ajudar a mudar tudo isso? Motivadores, como a gente já falou, quais os motivadores que você percebe que te deixa realizada? É desafio? É reconhecimento? É planejamento? É o sistematizado? Um exemplo, se eu entendo que o desafio para mim é um motivador, então você precisa se automotivar. Como? Fazendo pequenos desafios. Minha meta de hoje é vender R$200. Se eu me motivo por isso, amor, a minha meta hoje é R$200, eu preciso vender, me cobra. É um motivador próprio, você se automotiva por isso. Reconhecimento. Nossa, eu necessito de reconhecimento. Diri, eu descobri lá no treinamento do Oscar que o meu motivador é reconhecimento. Então, eu estou te dando esse feedback, você precisa me reconhecer mais. Percebe? O meu motivador é planejamento. Diri, eu descobri que o meu motivador é planejamento. Você precisa planejar mais comigo, ó, e me acompanhar. Percebe? Então, quando eu faço isso, você anda na contramão, você antecipa, você tem poder, e o teu ponto de chegada vai determinar através das suas ações, aquela atitude que você precisa tomar. Missão de vida, né? Qual é a tua missão de vida? Missão de vida que permite você alcançar, avançar diante do desafio. Os caras, não sei qual é a missão de vida. No Imersão, Nova Realidade, eu trouxe muito claro para você, não sei se vocês estiveram lá, mas eu te ajudo a estruturar isso no método ACM, mas a missão de vida tua, já te antecipo, é servir. Você precisa servir, contribuir na vida das pessoas. Servir com teu tempo, com tua experiência, com tuas vivências, servindo. Você agrega valor. E você agregando valor, você vai ser lembrada. Por quem? Por aquela pessoa. Ah, mas o Oscar foi aquela pessoa que me ajudou no momento que estava mais desafiador. Eu vou me lembrar dele. Por quê? Porque ficou marcado, ele agregou valor, entende? Então, você precisa agregar valor servindo as pessoas. Cliente, consultoras, equipe, familiares. Ativação de recurso, né? Olha o quanto poderoso eu posso mudar qualquer tipo de estado emocional. Se eu, por exemplo, vou trazer para vocês aqui, tá? Eu quero acessar dentro de mim. Por exemplo, a gratidão, tá? Eu boto uma música. Vou botar uma música aqui. Você fecha os seus olhos. Aí você traz na tua mente um momento único que você se sente grato. Talvez você como mãe. Talvez você sendo reconhecida pelo teu marido. Talvez você sendo reconhecido pela tua equipe. Você busca na tua lembrança uma memória onde você foi eternamente grata por aquela pessoa, por aquela situação. Consegue entender a atmosfera que muda dentro de você através de apenas uma música ouvindo? Cara, gratidão. Eu posso talvez dizer aqui que eu sou grato por este treinamento. Eu sou grato pela vida que Deus me deu. Estou aqui ouvindo você falar nesse treinamento, Oscar. Eu sou grato ao meu pai e minha mãe, que por mais que eles tenham feito coisas absurdas comigo, eu sou grato porque eles me deram
a vida. Estou aqui ouvindo, estou aqui treinando, estou aqui buscando os meus sonhos, apenas sendo grato. Talvez não seja essa música. Talvez você precise trazer uma outra. Talvez você precise acessar dentro da tua mente. Teu marido, teu namorado. Quando você estava lá no passado com ele, há 2 anos atrás, talvez 5 anos, talvez 15 anos atrás. Aquele frio na barriga, aquele beijo, aquele toque. A forma como vocês estavam fazendo coisas incríveis entre vocês dois. E só trazer lembrança com uma música no fundo. O que você está fazendo aqui? Usando a inteligência emocional para acessar dentro de você estados e recursos incríveis com uma música. Não, Oscar, eu preciso ter mais coragem. Eu preciso ter mais ousadia. Eu preciso acessar dentro de mim lembranças que talvez façam eu mudar esse estado emocional, de ter mais coragem, resiliência, força. Então eu boto uma música e trago uma lembrança de mim. Talvez eu vencendo, superando, celebrando. E eu trago essa música aí cantando, dançando junto, me movimentando. O que você está fazendo aqui agora? Apenas mudando o teu estado emocional. Ativando de que forma? Através de músicas. E a última ação? Quais são as 7 ações mais importantes do teu dia? Que você precisa focar no dia de hoje? Ações? Por que 7 ações, Oscar? Quantos dias Deus levou para construir o mundo? 7 dias. Para construir toda essa maravilha. E nós também junto incluso. Então, se eu sei que se eu seguir esse passo a passo que você está trazendo aqui, Oscar, eu consigo ter sentimentos diferentes no meu dia que faz eu caminhar em direção do meu sonho, vai ser muito mais leve. Vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais assertivo. Então, talvez você precise tirar uma foto, talvez você precise ficar mais atenta sobre isso, tá? Porque a minha pergunta é, quem você decide ser? Você sabe de perfil. Você tem as aulas gravadas que a gente fez aqui desses 4 dias. Eu trouxe o perfil comportamental chamado conforme, falamos de dominante, influente, estável, e hoje foi conforme. É muito importante você levar para a prática essas ações, mas tomar uma decisão. Quem você decide ser? Quem você decide ser no teu profissional, no teu conjugal, com os teus pais, com os teus irmãos? Entende? Se trata disso. Se trata de quanto você está disposta a pagar o preço, tomando decisões sobre o que a gente falou aqui agora. Então, quem você decide ser? Olhando para os seus pontos fortes, olhando para aquilo que você tem trilhado até então. Porque a gente falou até agora, foi uma pontinha do iceberg, né? Pontinha do iceberg sobre quem é você. Falei aqui, nossa, os caras identifiquei que sou influente dominante, mas tem muito mais do que isso, né? A Carol comprou, a Monara comprou também, a gente não fez ainda a leitura de perfil comportamental sobre isso. Fala sobre ela, né? Tipo, como a Carol comprou, ela vai saber que no natural dela, com a família dela, ela tem um perfil natural, onde talvez ela é mais dominante, ou talvez ela é mais influente, mas ela se enxerga num outro quadrante chamado adaptado. Nesse adaptado, ela talvez aqui nessa sala, talvez ela com as consultoras, talvez ela com outras pessoas, ela se enxerga em outro perfil. Talvez ela saia do dominante e influente, ela cai aqui para talvez para o estável, talvez conforme. Existe isso também. Desculpa, existe isso também. Uma análise completa sobre tudo isso. E também existe um feedback que pessoas vão preencher sobre quem elas enxergam, sobre uma percepção sobre Carol, sobre Ellen, e também uma exigência. O que é exigência? É que eu gostaria que você fosse talvez mais paciente, né? Talvez a Ana que compartilhou aqui, que ela é muito dominante, né? Tem muito esse lado intolerante. Talvez o feedback da família dela a gente quer que você escute mais. Eu quero que você possa, talvez, sim, ser a dominante que você é, focada, decidida. Tem um feedback dos teus parentes, da tua equipe e dos teus amigos.
nessa análise completa aqui. Né? A Carol não fez ainda, mas ela já comprou no primeiro dia, mas ela vai ter um feedback completo de cada um sobre isso aqui. E aí ela vai poder olhar para si própria e dizer, nossa, realmente faz sentido o que meu marido pede, porque muitas vezes eu tenho sido essa pessoa. Então eu preciso flexibilizar, eu preciso dar uma atenção para isso. E o feedback é uma consciência do que você precisa ter. Então, esse pontinho no iceberg faz você entender melhor do teu próprio perfil, faz você mergulhar para dentro de si e também saber do que a tua equipe deseja, identificar também o gargalo da sua empresa relacionado ao perfil comportamental, também economizar o tempo e dinheiro fazendo contratações certas, como eu falei para vocês aqui, qual é o perfil ideal? É o perfil influente dominante, se tratando de diretorado. Agora, se tratando de ser consultora, o estável, o influente, eles são os perfis mais assertivos, porque eles gostam de relacionar-se com pessoas. Não que o dominante não consiga, não que o influente não consiga, o conforme não consiga, sim consegue, mas ele precisa demandar de uma energia. Então, qual é o valor, né, disso tudo que a gente faz em uma análise completa, como eu fiz e mantive para vocês desde o início? Continuo mantendo lá os valores. 284, 6 vezes de 48. É o valor que você pode estar adquirindo e fazendo uma devolutiva apenas de você, numa hora e meia, 2 horas, falando, eu gravando esse devolutivo para você aprofundar tudo isso, tá? Como você acha o Oscar, né? Nas redes sociais, Oscar Martins, _oficial, e também pelo WhatsApp, o meu número aqui para o meu telefone. Oscar, eu tenho livre acesso a te chamar, a te perguntar, dúvidas, né? Como eu posso fazer? Sim, você tem esse livre acesso a mim, tá? Porque é minha missão de vida, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo, tá? E eu vou ter a maior vou ser prestativo em querer te ajudar em no que for preciso, seja profissional, seja emocional, seja financeira, seja em qualquer área da vida, tá? Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Né? A gente falou do perfil conforme, a gente falou de todos os perfis. Hoje é o nosso último dia, né? Está aberto para vocês agora perguntarem aqui, se vocês tiverem dúvidas aqui. Ou até mesmo feedback. Os caras, como é que foi? Clareou bastante, me ajudou bastante, não me ajudou, né? Foi legal, não foi? Então, eu gostaria de agradecer a você, Oscar, pelo que você conseguiu aí transmitir para a gente dentro desse período. Eu participei desde o primeiro dia da aula, né, que a arte disponibilizou. Também fiz uma imersão e lá eu descobri que eu não sou quem eu sou, de verdade, porque tudo veio sobre muitas crenças que aconteceram no meu passado e hoje eu estou conseguindo ter uma visão muito diferente, apesar do imersão ter sido algumas horas, mas muitas coisas já destravaram, assim, na minha vida e na minha personalidade, na minha mentalidade também. Então, dentro desse momento, eu tenho muita gratidão por você, por tudo que você transmitiu aí pra gente, por todo o conhecimento. Muito obrigada mesmo, de verdade. Uau, Carol, gratidão pelo feedback, tá? Muito feliz por você, que eu possa ter te ajudado lá na imersão, ok? Conta comigo aí. Meu rumo é gratidão pela tua vida, tá? Alguém mais que gostaria de compartilhar, que gostaria de falar como é que foi para vocês esses 4 dias, esses 4 encontros, na verdade, uma vez por semana. Senão a gente vai para a foto final. Se não? Maravilha. Então, Ellen. Show. lá vou eu de novo. Então, eu gostaria de agradecer por todo o ensinamento aí. Novamente, né? Foi maravilhoso. E deixar aí a dica para o pessoal, quem puder fazer a mentoria do Oscar, do método ACM, é realmente transformador, mudou a minha vida literalmente, e essas 4 aulas aí só veio para agregar ainda mais. Gratidão, gratidão a você, a Arte, por nos oferecer essa oportunidade aí de conhecer e de viver tudo isso daí. Muito obrigada, tá? Show, Ellen. Gratidão pela tua vida, gratidão por compartilhar, tá? Muito show aí. Gurias, vocês todas estão aí
com as câmeras fechadas. Bora tirar uma foto? Vai ficar meio estranho só eu tirando foto aqui, com todo mundo fechado, né? Sim ou não? Calma aí, deixa eu só me posicionar aqui para tirar a foto, já que vai ser a última. Show, Ana. Show, Mi. Show, Adri, Ellen, Carol. Gratidão pela vida de vocês, ok? Podem contar comigo no que for preciso, tá? Estou para ajudar vocês aqui no que for preciso. Paloma também, Cris. Vamos tirar então a foto? Deixa eu enquadrar aqui para ficar legal a luminosidade de todas. Não ficar escura. Aí vem para cá assim. Ó o X. Gratidão, gente, tá? Gratidão mesmo do fundo do meu coração. Desejo do fundo do meu coração que vocês continuem prosperando, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Que vocês possam transbordar na vida de muitas pessoas, que vocês possam pegar esse conteúdo todo aqui e vocês também aplicarem no teu dia a dia com clientes, com familiares, com pessoas, porque isso para mim tem sido muito, muito divisor de águas, principalmente no meu relacionamento conjugal com minha esposa, Graziela. A gente é casado há 20 anos. Nesses últimos 5 anos, a minha vida foi transformada completamente no meu relacionamento com ela, tá? Então, eu entrego para vocês usarem isso ao favor de vocês, ok? Minha honra e gratidão. Tudo de bom para vocês aí. Tchau, tchau.